Antes de iniciar esse ponto, o Portugal não invadiu Angola. Acho que os principais escravizados que vieram foram os angolanos, né? Era uma Angola, fonte. Guiné também, Guiné. né? O próprio povo escravizava e vendia. Isso é fato? Isso é fato, isso é Então não é fato. assim, invadiu, toma lá todo mundo de mãozinha dada, Não. bonitinho, não. Assim como, por exemplo, Os quando os indígenas. portugueses chegaram aqui no Brasil, os povos nativos brasileiros viviam uma espécie de paraíso tropical, Todo uma mundo espécie de Adão e moldada, Eva. Não, a palavra tupi, em tupi, na língua tupi, quer dizer guerreiro. Sim, já começa. Ou seja, eles se viam como um povo guerreiro. E aí não adianta a gente criticar isso como algo negativo ou positivo. Isso é. Isso é. Eles se viam como guerreiros. Os tupis, eles construíram uma verdadeira máquina de guerra. Dizendo isso, eu justifico, eu apoio que os portugueses viessem aqui e exterminassem os indígenas? Claro que não. Mas eu também não posso cair no extremo oposto de falar, não, os tupis viviam uma espécie de paraíso e os cruéis e terríveis colonizadores portugueses. Não. Há ganhadores e perdedores na história do Brasil, e não tenha dúvida, os indígenas foram os perdedores. Sim. Mas eles eram guerreiros também. Né? Os escravizados que vieram para cá foram escravizados, boa parte, lá na África. Tá? Então, assim, de novo, a história é feita de complexidades. Não tem mocinho, não tem bandido. Todo mundo é meio mocinho, meio bandido. Eu cito isso no meu livro de colônia da imagem dos bandeirantes. Fale dos bandeirantes, por favor. Os bandeirantes São tratados hoje como vilões. Chegou a um tempo que eram tratados como heróis. Isso. É curioso, né? Parece um negócio Fernando? assim. Bandeirante herói. Bandeirante herói. Lá no século XX, anos 20, anos 30, Nossa, os modernistas paulistas. Herói. Temos Mogi hoje graças aos bandeirantes. O Centro-Oeste o ouro foi graças aos bandeirantes. Aí tem rodovias. A sede do Palácio do Governo, Palácio dos Bandeirantes. Virou um monstro, taca fogo na estátua. Bandeirante historicamente, sem achismos, heróis ou vilões? Ou os dois? As duas coisas. Bandeirante, ele é. Ponto. Ele é fruto de uma sociedade, a sociedade de São Paulo, que era muito pobre. São Paulo era pobre, né? Era um dos lugares mais pobres da colônia. Domitila odiava aqui. Pois é, né? Ganhar dinheiro ali no Rio de Janeiro. E eles saíam de São Paulo para escravizar, sim, indígenas. Então, eles eram escravocratas, sim, isso ninguém vai duvidar. Só que eles também eram meio... todos eles eram mais ou menos indígenas. Falavam tupi. Né? O Bandeirante... Tinham filhos com indígenas. Um bandeirante não era, sei lá, um colonizador branco, louro, de olhos azuis. Isso é uma tolice. Ele era indígena que escravizava outro indígena. Né? Começou vindo português, a partir de que começou a casar-se com indígena. Chama-se cunhadismo, né? Cunhadismo. Foi o Darcy Ribeiro que falou isso, né? Cada bandeirante, cada colonizador português casava com a filha do cacique indígena e tinha dezenas de filhos. E eles continuavam. Então, assim, o bandeirante ele é fruto de uma cultura indígena que escravizava indígena. Então você vai dizer, ele é mocinho, ele é bandido. Ele é as duas coisas. Tá? O que devemos dar... Calma, Fernanda. O que devemos dar graças a ele? Com certeza, a ocupação do interior do Brasil. Ou que é o território hoje. Boa parte do território brasileiro. O que não devemos dar graças a eles? A questão da escravização indígena e de boa parte do extermínio das populações indígenas que foram sendo cada vez mais jogadas para o interior. Sim. Então tem o lado sombrio, ninguém duvida disso, mas tem um lado, não vou dizer heróico, mas um lado que é. Tipo, nós somos herdeiros dos bandeirantes, quer você goste, quer não. Corajoso, porque desbravar uma terra que você nem sabia o que tinha... eu não, enfim... Eu não faria isso. Eu me coloco no lugar do Raposo Tavares, que saiu de São Paulo e foi até a Amazônia a pé. De avião eu já não sei se eu faria. Imagine... E foi, né? E foi. Com certeza a coragem não faltava a eles. Alguns falam, mas a coragem era... cobiça e assassinato. Sim, mas também é coragem. Veja, como é difícil, você como é a favor complexo, de queimarem estátuas e rabarem museus? Eu acho que não deveria ser isso, não. Faz parte da história. Se você quiser... Tratá-lo como herói é outra coisa, sim. Né? Se você quiser... Se você quiser olhar qualquer personagem histórico do passado, até passado recente, e falar assim, esse cara é herói, esse cara é vilão, na boa, você vai ter que queimar estátua, biblioteca, vai ter que acabar com tudo. O nosso critério
hoje não pode ser o único e exclusivo critério para o passado. Você não pode fazer isso. Quem diz que nós estamos certos? Já começa daí. E segundo, você tem que entender a história no que ela foi. Historiador não pode ser julgador. Eu vou julgar. Você está errado, eu estou certo. Não é assim que funciona. Inclusive, no prefácio do meu livro, Francisco Raso, que teve aqui, né? Ele faz o prefácio do meu livro. E ele, acho que com muita felicidade, ele fala isso. É um livro que não tem essa questão do julgador. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não, isso aqui foi. Você aponta os lados negativos, como nós apontamos, você aponta os lados positivos, mas não é legal você ficar julgando. Eu acho que está faltando um pouco dessa história que é um pouquinho mais isenta, não no sentido de isentão, mas no sentido de neutra. Olha, o passado, ele passou. O passado é. Vamos entendê-lo na sua complexidade. E interessante esse seu comentário, porque quando você pensar numa pessoa do século XIX, somente tem que ir para o século XIX. Quando você pensar no século XXI, se você colocar sua mente do século XXI no século XIX, vem essas revoltas. Aí vem as revoltas, que é o que está acontecendo hoje. As pessoas não estão voltando. Eu tenho que entender que Dom João VI era isso, porém, é um fato. Carlota Joaquina, era isso. Como, por exemplo, agora eu vou chegar numa próxima pergunta, Domitila e Leopoldina. A história conta, Domitila, uma sem-vergonha, safada, porque só a mulher podia ser sem-vergonha, o homem não era, Dom Pedro I também era. Pelo amor de Deus, né? Ele fez filho aí fora, porém, e Leopoldina, coitadinha, eu já consigo ver a Domitila, uma sobrevivente. Sim. Leopoldina, a coroa acima de tudo, não importa o que eu faça, a família acima de tudo, né? Eu preciso manter a coroa, então, se eu tiver que ser humilhada, me sentir... E eu não a vejo mais como aquela coitadinha. Ela acabou passando por tudo aquilo, porque para ela era coroa. Tanto é que ela via que em Portugal não ia ficar, já está pronto o pomo. Se tornou imperatriz do Brasil. Ela era uma mulher extremamente estratégica. Não era uma coitada. Passou por muitas coisas, mas por quê? Como a Rainha Elizabeth, ela falava, a coroa acima de tudo, a instituição. Você concorda comigo nisso? Sim, é interessantíssimo, porque, por exemplo, qual que era a discussão política que ocorria na época, logo da independência do Brasil? Seremos uma monarquia absolutista, onde o rei manda e todo mundo obedece? Ou seremos uma monarquia constitucional, parlamentar, liberal, no modelo inglês, liberal? Dom Pedro era liberal. Tanto que ele... propôs que houvesse uma Constituição. Tudo bem que ele outorgou a Constituição, é uma contradição também. Olha como é sempre história complexa. Mas ele era mais um liberal. Leopoldina era uma Habsburgo austríaca. Ela estava aqui para defender a dinastia e o absolutismo. Então, de coitadinha, ela não tinha nada. Ela era extremamente bem articulada politicamente. Provavelmente ela se correspondia, certeza, ela se correspondia politicamente com o pai, que era imperador da Áustria, num contexto de pós-guerras... Ela era intérprete do Dom João, Dom Pedro. Num contexto de pós-guerras napoleônicas, então a Áustria tinha perdido muito do seu poder e ela queria restaurar esse poder, talvez aqui no Brasil. Então ela tinha uma articulação política internacional. Ela era tudo, menos coitadinha. Então é um dado muito interessante. Uma mulher, no século XIX, extremamente, regente, entre aspas, heróica, certo? Regente. Só que, ao mesmo tempo, o que ela defendia? O modelo absolutista de governo, que é um modelo que eu reputo como ultrapassado. É um modelo onde o rei manda e todo mundo cala a boca e obedece. Que é um modelo que provavelmente nós não gostaríamos de ter. Então, ela é vilã ou é heróica? E ela aceitou, é a mesma coisa. Ela aceitou a Constituição. Aceitou. Muito a contra. Mas ela aceitou, porque se ela não aceitasse... E eu vejo, ao mesmo tempo, uma pessoa muito preocupada com o país. Os Habsburgo, eles eram muito preocupados com a nação. Não sei se... Os Habsburgo... Habsburgo é a família real da Áustria. Da Áustria, ela como uma descendente, eles lá também, eles tinham uma preocupação com o povo, não era? E ela tinha isso aqui no Brasil, não tinha? A ideia de que o governante é governante por um ato divino, sim, por isso absolutismo, só que esse governante tem que dar satisfações do que ele faz à população. Aí você falou da Domitila, né? Domitila, vamos falar em português, claro, direto, era corrupta. Sim. Sim, fazia, vamos ser mais chique, vamos ser mais elegantes aqui, estamos num momento mais elegante. Uma opinião. Tráfico de influência.
Olha que Ótimo! coisa bonita, né? Lindo, Olha que lindo, coisa lindo, bonita. lindo. Tráfico de influência. O famoso corrupção. Ó, me dá uma graninha aqui que eu te dou um carguinho ali, é isso aí. Só que a história pessoal dela é absolutamente fascinante. Ela Eu li o realmente é livro uma dela. sobrevivente, né? O marido, o ex-marido, quis matá-la. Dom Pedro se apaixona por ela, Como literalmente. você sobrevive a uma facada assim, médico? Pois é, ela tomou uma facada do ex-marido e aí o Dom Pedro se apaixonou por ela. Veja, ele era o príncipe já naquele momento, né? Foi antes da independência. O amor que eles tinham era genuíno. Porque um príncipe, alguém, né, com posição social, né, importante e tal, iria se apaixonar por uma mulher que era casada, rejeitada pelo marido, esfaqueada à beira da morte. Não dá para você dizer que isso não teve um ato pessoal ali, né? E ela realmente conseguiu ter uma trajetória absolutamente Mas fascinante, ela né? virou Tobias de Aguiar. Sim, o Tobias Paul Aguiar, que aliás Ela- lá da minha terra, da minha cidade de Não, Sorocaba, né? ela tirou, assim. Esse é um corte de um fantástico episódio do E Sabe o Quê? Se você chegou até aqui, mostra que você quer mais. Assista o episódio inteiro. Até mais.